Ele me bateu e a culpa é minha. A culpa foi minha, claro que foi. Esse é um relato muito comum da gente ouvir e eu percebi algo parecido numa entrevista que assisti de um caso que está aí na mídia, né, de um casal que teve aí uma questão, parece, de agressão, existem provas, existem vídeos, existe esse relato, mas agora essa mulher em questão está negando que foi agredida, né? Então tem esse episódio. Primeiro ela relata que foi agredida, agora ela tá relatando que não foi. E essa frase, né, me chamou a atenção. Em algum momento ela diz assim: mas é que eu também sou uma pessoa que, quando me tira do sério, sabe, sai de baixo, né? Quando me tira do sério, eu fico muito agressiva também. Então, ela coloca a culpa e a responsabilidade da briga que aconteceu, digamos assim, nela. E depois, inclusive, ela fala que não, ela fica vermelha com muita facilidade, né? Porque, enfim, quando toca, e aí ela, né, justifica esses modos, mas as fotos que existem são de grandes roxos, não é coisa pequena. O que eu quero analisar através desse fato público não são essas pessoas em si, mas sim o coletivo, né? O que, que nós temos a ver com isso? Quando a gente vê uma notícia dessa e sente um gatilho, muitas mulheres, inclusive, trazem isso, né, para a sessão, ou as minhas alunas, enfim, relatam o quanto isso toca. Por quê? Porque isso é um espelho. Eu consigo ver isso algo da minha trajetória ou da trajetória de alguém ao meu lado. Mas para nós mulheres, a violência é algo muito comum e a gente precisa trazer consciência sobre isso. Então, por que será uma mulher que sofre uma violência vai dizer que não sofreu, né? Nesse caso, ela está dizendo que não sofreu, mas também pode acontecer o fato até de assumir, né? Como isso, não, isso aconteceu, mas a culpa foi minha. Então, nos dois casos, existe aí uma negação da realidade e uma projeção de uma fantasia, né? Então eu passo a me relacionar com a história que eu crio na minha cabeça e me distancio cada vez mais dos fatos. E existem muita, muitos motivos, né, para isso acontecer. É importante a gente falar disso, porque para muitas pessoas é muito comum cair no julgamento, né? Então se distancia, e aí eu sou muito superior a isso tudo, e aí tá vendo, ela gosta de apanhar, ela merece mesmo que isso tenha acontecido com ela. Enfim, esses são fatos que reforçam a raiz do problema. E a raiz do problema são muitas, mas eu quero trazer esse sentido da coletividade, né? Então, vários aspectos fazem uma mulher chegar nesse ponto. O primeiro deles, sofrer uma agressão é algo muito impactante, muito traumático. Qualquer tipo de agressão. Quando você sofre uma agressão de uma pessoa que você ama, que você gosta, que você se relaciona, que você se colocou vulnerável para essa pessoa, que você tem intimidade com essa pessoa, isso é ainda mais traumático. Isso é ainda mais danoso, porque o nosso cérebro entra num conflito. O nosso entendimento de ser, né, entra num grande conflito. Quer dizer, como assim? Como assim? Como pode ser essa pessoa que deveria estar me protegendo, me cuidando, me agrediu, me feriu? Ou melhor, uma grande incoerência. Esta pessoa que já me protegeu, já me cuidou, já me trouxe carinho, que fez tantas coisas boas, me agrediu. Esta mesma pessoa. Então eu entro numa dicotomia grande. E isso é tão doloroso que, por ser doloroso e numa tentativa de proteger, eu rapidamente, o que acontece? No, fases do luto, como a gente diz, né? Uma má notícia, a gente nega a realidade. Isso é o mais, digamos,
tradicional de acontecer, a gente nega a realidade, né? Então, nesse caso, muitas vezes a gente vai ter negação da realidade de duas formas, né? Vamos supor, num caso de um homem que agrediu uma mulher, a gente vê uma dinâmica muito comum, onde a mulher nega de alguma forma, dizendo que não foi bem assim, amenizando, né? Colocando panos quentes naquela situação, ou até dizendo que a responsabilidade foi dela. E no outro caso, também mantendo uma fantasia, né? No caso de lá, dizendo que também não foi bem assim, essa mulher aqui é doida, ela é exagerada, eu só dei um empurrãozinho, eu só fui me defender, só fiz assim com a mão, sabe? Alguma coisa, né? Nossa, eu estava conversando, mesmo que tenham imagens muitas vezes provando, mesmo que tenha testemunha, outras pessoas que tenham visto diferente, começa-se a se negar o fato, né? Porque também é doloroso se perceber como agressor, né? Então, é uma forma de defesa, vamos pensar assim, uma defesa psíquica. Ok. Agora, enfim, analisando a questão da pessoa, né, nesse caso da mulher, que sofre a agressão, além dessa negação natural para se proteger, existe algo muito importante que a gente precisa ver, que é um coletivo que ensina essa mulher a duvidar de si mesma. Isso acontece desde que essa criatura nasce. Isso é um modus operandi muito comum de uma cultura que não é saudável, de uma cultura adoecedora, de uma cultura que persegue o feminino, que distorce o princípio masculino e feminino. E aí, tudo isso que a gente vive, essa tamanha violência de todas as formas, né? Então, o que a gente vê? Essa mulher já está muito acostumada a duvidar de si mesma. E aí ela vive de novo essa dinâmica traumática, de novo essa outra pessoa vai duvidar, vai dizer, não foi isso, não foi isso que aconteceu. E, gente, é absurdo em cima de absurdo. Sabe? É caso de mordida que não foi que eu mordi, foi que ela veio com o braço, ela que veio com o corpo dentro da minha boca. É nesse grau, sabe? É, eu só estava me defendendo, né? A pessoa toda roxa, uma discrepância imensa de força, não, mas eu estava me defendendo. Então, como eu disse, ou mesmo quando tem câmera testemunha, uma negação covarde e absurda. Mas, com tudo isso, existe um reforço grande de muitas pessoas, homens e mulheres, um coletivo todo que vai questionar e vai tender ainda a proteger este agressor. Então, por exemplo, quando você vê um homem com um histórico, quando eu digo histórico, praticamente em todas as relações, se não em todas as relações que esse homem tem, todas são danosas. Todas têm histórico de violência. Existe lá várias queixas registradas. Sempre o mesmo modus operandi, né? Sempre a mesma forma. E esse homem ainda ganha um prêmio, sabe? Ele ganha, né? Ele tem, geralmente pode acontecer, né? Tem homens que são violentos e são também carismáticos, são muito carismáticos, são muito convencedores, né? São muito persuasivos. E ao invés de usarem isso em seu favor, mas dentro de uma ética, não, eles usam somente em seu favor e passando por cima do outro, né? Então, o que a gente vê é exatamente essa dinâmica de menosprezar a conduta, não reprovar esse tipo de conduta. Então, se ele é carismático, mas ele é só um menino, mas ele ainda está aprendendo, mas ele é imaturo, tenha ele 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. É essa fala que a gente vê de homens e mulheres protegendo, ajudando. Então, não é um lugar assim de absurdo, sabe? Talvez
esse homem não vai mais conseguir emprego. Pelo contrário, ele continua, ele consegue promoções, ele consegue parcerias, ele ganha prêmios coletivos em TV aberta, ele ganha seus milhões. Por quê? Porque tem uma sociedade conivente, aplaudindo e que não está preocupada com caráter. Não está preocupada com alinhamento, não está preocupada, na mesma sociedade que diz pela família, não está preocupada com família alguma. Está preocupada com repetição da mesma dinâmica doentia. Então, veja, é preciso se atentar e trazer consciência sobre o que isso diz sobre nós, o que essa dinâmica diz sobre a gente, para que a gente possa trazer consciência e mudar esse padrão. E como se muda? Se muda pela responsabilização. Responsabilização deste homem e autorresponsabilidade, não culpa desta mulher. Autorresponsabilidade de eu estou me colocando neste lugar. Eu estou me colocando neste lugar de ser agredida, de ser ferida. Enfim, enquanto eu não entender porque eu estou me colocando nesse lugar, eu não vou sair disso. Não vou conseguir sair disso. Então, é importante entender essa dinâmica. Onde foi que você aprendeu a duvidar de si mesma? Onde foi que você aprendeu a ter esse medo? Onde foi que você aprendeu a colar, né, amor, carinho e cuidado com violência? Onde foi que isso começou? E aí eu atento, muitas vezes isso começa dentro da família. Essa dinâmica existia dos pais em relação à criança. Ainda a gente tem a violência contra a criança ainda é normalizada, né? Tem casos de violência física contra crianças e, enfim, acontece no quarto, a família toda sabe, mas ninguém fala nada. Estou falando em famílias de todas as classes sociais. E mais natural ainda, a violência verbal, né? Chamar o filho, a filha, e aí a violência contra meninos e meninas, ok? E eu vou deturpar os dois, né? Vou deturpar essas duas consciências. Mas os meninos também sofrem violência, muitas vezes, ao mesmo tempo que eu violento esse menino, eu também, eu não trago ele para firmeza da construção desse menino. Eu trago, ao mesmo tempo, eu violento onde eu quero, né, imprimir, dominar essa pessoa e não deixá-la viver, né, na sua potência, na sua individualidade, e ao mesmo tempo eu também passo pano quando ele vai já agir dessa forma deturpada. Então, toda vez que ele cometeu uma violência, eu vou dizer, ah, coitadinha, não foi bem assim, essas mulheres é que não são boas o suficiente, porque a única boa o suficiente tende a ser mamãe, né? Esse é uma dinâmica muito conhecida. Então, esse padrão de mente doentia em todos os aspectos precisa ser analisado, né? Enquanto esse cara não se responsabiliza e não olha para essa situação e diz: isso tá errado, isso é um absurdo, eu me sinto mal por ter feito isso e por isso eu vou procurar entender por que eu tô agindo assim, por que eu não consigo agir diferente, porque eu sempre ajo assim, porque todos os meus relacionamentos dão errado, é esse caos, eu não sou uma vítima, eu sou responsável. Enquanto esse homem não faz esse movimento e ele continua sendo acolhido por uma sociedade inteira que vai dizer, ah, coitadinho, vem aqui, puxa, coitado, sabe? Não vamos falar sobre isso? Eu continuo reforçando esse modus operandi. O que eu quero dizer com isso? Que para cada homem agressor, infelizmente, existem muitas pessoas ao redor desse homem, irmãs e irmãos, pai, mãe, avô, avó, amigos, primos, um monte que tá sempre dizendo, ai, coitadinho, e olhando para essa mulher e dizendo, ai, você precisa entender. E para essa mulher, direcionando para essa mulher e fazendo com que ela duvide de si mesma. Ah, você não foi muito
Sabe, você também, né? Não é fácil. Ai, a fulana é difícil. Cada vez que a mulher se posiciona, cada vez que ela é firme e cada vez que ela, sabe, ela se coloca, ela recebe uma crítica mesmo. Opa, aqui não. Aqui a gente não quer mulher desse tipo, que não tá fácil. E fácil ela duvidar, mas será que foi assim mesmo? Tem certeza que não é você o problema? Gente, isso é regra. Isso é regra. Infelizmente, é difícil a gente ver uma forma sadia. Você fala, não, fulana, calma. Quando você vê, sabe, um coletivo maior próximo dessa mulher e desse homem agindo de uma forma consistente e cobrando coerência, não só do outro, mas né, eu só consigo cobrar essa coerência quando eu olho essa coerência em mim. Será que eu consigo me responsabilizar pelas minhas violências e fazer de fato diferente, não só falar? Será que eu consigo me posicionar para não me colocar em um lugar de violência? Enfim, essa é a reflexão que eu queria trazer para hoje. Pensa no caso que você conhece ou no caso que você já viveu, como é essa dinâmica? Por que as mulheres, né, nós mulheres ficamos nesse lugar de aceitar a violência, de negar por infinitas formas, de se confundir, de criar uma história, de confundir a si mesma, e esse é um lugar sempre muito perigoso. Por isso é urgente, como mulher, que você retome a sua integridade, que você busque lugares, relações, hábitos que te tragam coerência e consistência do seu ser e não que te quebrem, que te despedacem. Esse é um grande sinal. Observa o que é que está te quebrando, o que é que está te confundindo e onde é que você se encontra, se reconecta, acende luz em você e onde é que você é drenada.